Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, pessoal, continuando aquilo aí que a gente estava discutindo na aula passada, principalmente sobre os transistores aí, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha... Estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim. Ok. Então, a gente estava falando a respeito do transistor, da polarização, do modelo de trabalho do transistor. Então, eu mostrei o modelo simplificado, né, que representa, aqui no caso está sendo representado um transistor do tipo NPN, né, então que representa aqui os três pinos, a base, o coletor e o emissor. A base tendo uma fonte, uma diferença de potencial ali chamada VBE, né, que você precisa ultrapassar essa tensão para ter corrente de base. E no coletor, então, uma fonte de corrente controlada por essa corrente de base aqui, que vale beta vezes a corrente de base, beta sendo o ganho de corrente DC. Tá? Alguns chamam de HFE, né? eu chamo de beta. É um outro nome para a mesma coisa. E imaginando, né, inicialmente, o modelo mais simples, que esse VBE aqui é fixo e vale 0,7. Aí eu dei um exemplo ali na última aula, né, mostrando lá então um circuito que tem uma única fonte de alimentação de 3 volts, é o VCC e também é o VB, né, e então uma resistência de 1 mega ohm na base e uma resistência de 100 ohms no coletor, e imaginando então esse transistor com um ganho DC aí de 100 vezes, beta igual a 100. Então eu pedi para calcular, né, para a gente determinar qual era o valor de IB, qual é o valor de C para esse circuito, né, testar isso aqui no simulador, né, então a gente fez esse teste no simulador e calcular o erro, né, que se impunha aí, né, erro que é, vamos dizer assim, a diferença do modelo mais simplificado, que é esse modelo aqui, do modelo que tem lá no computador, lá que leva em consideração outras condições aí do transistor. Então, para calcular o valor do IB, então o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ver quanto que tem de entrada aqui na base do transistor, 3 volts. Qual é a resistência que limita a corrente? 1 mega ohm. Qual a tensão da base emissor? No caso aqui a gente inicia chutando 0,7, tá? E aí então a gente tem a corrente de base. Sabendo o ganho DC, né, 100 vezes, eu tenho então a corrente de coletor. Então fazendo esse equacionamento todo, né, a gente chegou nessa situação, né, 3 volts, 1 mega, o VB é de 0,7, então a gente chegou aqui numa corrente de 2,3 microamperes. Então eu simulei isso aí no circuito. Então deixa eu abrir aqui para a gente o Proteus. Só um momentinho. Vocês estão vendo o Proteus aqui, pessoal? Sim, professor. Sim. Vou abrir aqui.
Então, eu vou pegar aqui um transistor, então eu pego aqui na paleta componentes, clico aqui, vou pegar um transistor, por enquanto ele não tem nenhum nome, nenhuma identificação, então eu vou dizer que ele é um transistor NPN, tá? O circuito é só resistivo, então eu vou pegar aqui um resistor, tá? E vou pegar aqui uma fonte. Tem várias possibilidades. Aqui eu vou pegar uma célula, tá? Uma célula de tensão, uma bateria de normalmente é 1,5 volt, tá? Mas eu posso, na verdade, botar a tensão aqui. Eu achar melhor aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui eu venho aqui e boto aqui 3 volts. Tá? Então, vou botar aqui os dois resistores. Né? E vou botar aqui o transistor. Então, da fonte vai para a resistência de base, a resistência de coletor, né? A resistência de base e a de coletor. E a fonte, o comum da fonte, vai no emissor e eu boto no GND. Eu pego o GND na linha terminais aqui, tá? Do alto. Botei aqui, ok? Então eu posso botar instrumentos ou eu simplesmente mando simular o componente e clico em cima dele para saber a tensão, corrente, potência, etc. Eu só tenho que ajustar aqui o valor dos resistores agora. 1 mega e 100 ohms. Tá? Então, lembrados qual é o ganho do transistor aí, pessoal? Pessoal? Pior que não tô lembrado. Tá escrito aqui, ó. Ah, o de sempre, beleza. 100 vezes, tá? Ah, mas e no simulador, quanto que é? 100 vezes também. O default, esse transistor que não tem nome, tá? Um transistor vira-lata, vamos dizer assim, tá? O beta dele é 100 também. Eu posso trocar isso aí, tá? Então eu deixei ali no Moodle, vou deixar ali no Moodle um PowerPoint, tá? E como é que eu troco o valor do ganho DC do transistor, tá? O default dele é 100, tá? Mas vocês podem trocar. Então, até mostrei aqui, tá? No PowerPoint. Vocês conseguem ver o PowerPoint aí, pessoal? Sim. Tá? Então, o beta dos transistores genéricos, tá? Ele vem configurado para 100. Tá? E eu quero trocar isso aí. Como é que eu faço? Tá? Então, uma coisa que eu posso fazer, né, é alterar esse valor. Né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, eu peguei um transistor genérico NPN e um genérico PNP. Os dois, embora diferentes, têm o mesmo ganho. Como é que eu faço para trocar isso aí? Então, para não só cuspir a informação, eu quis mostrar para vocês. Se vocês clicarem com o botão da direita em cima do componente, tá, pessoal? Virem aqui com o mouse e clicar com o botão da direita, vai aparecer esse menu aqui, tá? De opções aqui, tá? Aí, então, aqui, ó, tem um que é bem interessante do cara olhar, Display Model Help. O que é o que é o model? É o modelo do transistor, né? Quais são os parâmetros, né, que o simulador usa para descrever o transistor. Tá? Se vocês clicarem, então, nessa opção, ele vai abrir essa outra janela aqui, e aí, então, ele mostra aqui o menu de operações, de opções. Tá? Então, vejam, pessoal, tem assim, uma quantidade bem grande de
parâmetros que são ajustáveis. Um deles está aqui, ó, BF, tá? Que é o beta, né, direto ideal, 100 vezes. Tá? Esse é o ganho DC do transistor, tá? Que é o que vem configurado, o default do Proteus para esse tipo de transistor, NPN e PNP. Tá? Se eu quiser trocar isso aí, como é que eu faço? Eu vou usar, então, este parâmetro aqui eu tenho que alterar. Como é que eu faço isso? Então, eu venho no transistor ali e clico 2 vezes agora, não com o botão da direita, agora eu clico com o botão da esquerda, tá? Em cima dele. Ele vai me abrir essa janela de diálogo aqui, tá? Vocês vão marcar esta opção aqui, tá? Que é o Edit All Properties, tá? Vocês vão editar as propriedades, qualquer uma delas ou todas elas do transistor. Eu só quero mudar o ganho. Por exemplo, eu quero botar um ganho de 250 vezes. Então, como é que eu faço isso? Eu marco essa opção e escrevo aqui dentro desse quadradinho aqui que está All Properties, escrevo BF, que é a variável utilizada aí para manipular o ganho do transistor, igual, e aí o número que eu quero colocar. Por exemplo, 250. Aí eu dou OK, né? E aí o que vai acontecer? O transistor vai ficar agora com um argumento a mais, né? Q1 é o nome, NPN é a função dele, e agora BF igual a 250 é o ganho do transistor. A partir de agora, o transistor tem ganho 250, não tem, este transistor não tem mais ganho 100. Esse aqui tem 100 vezes, esse aqui 250 vezes. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Tá, então vejam, isso às vezes é importante, né, para eu poder fazer uma simulação. E se eu trocar o valor do ganho do transistor, né, se vocês não ajustarem isso aí, vai dar um descompasso, né, do resultado do que eu estou mostrando e do que vocês estão calculando aí. Tá? Tem que ter esse cuidado aí. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Eu pergunto isso porque a minha internet está sempre caindo aqui, tá, pessoal? Então, às vezes fica no silêncio, eu não sei, e aí é eu que não estou mais no ar aí, tá? Então, bueno. Então, esse exemplo aqui eu estou mostrando com um transistor de beta igual a 100, então vocês não precisam fazer aquele procedimento ali, tá? Mas, se for necessário trocar, então a gente resolve dessa forma, ok? Então a gente calculou isso aqui, né? Chegou nesta corrente de 2,3 miliamperes. Né? Então, quanto que o simulador vai dar, né, para nós? Né? Vai dar um valor igual, diferente? Né? Então, vamos ver. Né? Eu tenho aqui o meu resistor de 100 ohms, de 1 mega, o transistor NPN. Ó. Como ele não tem aqui BF igual a 250, o ganho é quanto, pessoal? Essa aí não. 100 vezes, muito bem. E a minha fonte aqui de 3 volts. Se eu botar aqui, para ele rodar e dar um pause aqui, tá, pessoal? Ele ficar amarelinho aqui, eu posso vir aqui, eu não botei nenhum instrumento, tá? Eu posso vir aqui, clico aqui em cima do componente e aí eu vejo os principais parâmetros do transistor, né? O VCE, no caso ali, que é a tensão coletor-emissor, né? O VBE, que é a tensão base-emissor. Vejam, ó, a tensão base-emissor está com 735 milivolts. Vocês conseguem enxergar aí, pessoal? Sim. Tá? E a corrente IB, que é levemente diferente do que eu tinha calculado. 2,3 eu tinha dado aqui, e aqui 2,26. Se eu arredondar 2,26 para um único dígito, vai ficar 2,13, mas não é. É 2,36. Tem uma discrepância.
Por quê? Porque a tensão base emissor ela variou. E por que ela variou? Porque injetando corrente na base do transistor, a tensão entre base e emissor vai subir. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Sim. Muito bem. Eu posso vir aqui também, ó, pessoal, e colocar os instrumentos, né? Porque aqui, se eu clicar no componente, se eu só mexer aqui o mouse, ele desliga aquela janela de observação. Então, se eu quiser ver de forma contínua, né? Então, eu escolho aqui a paleta aqui de instrumentos. Vou pegar aqui, então, um voltímetro para medir a tensão do coletor emissor. Aqui. Vou botar um instrumento, um amperímetro, então eu tenho que abrir o circuito, né? Para medir a corrente de coletor. E vou botar um voltímetro, tá? Para medir a tensão de base. Eu vou puxar um pouquinho para cá a fonte, para não atrapalhar. E aí eu vou botar aqui um voltímetro para medir o VBR. E aí então eu posso só dar um play, né? E aí vai medir aqui, né, a corrente, a tensão. Então ali no amperímetro está dando quanto, pessoal? Tá dando zero, mas acho porque não tem. Acho que Acho que tem que na mudar a faixa. unidade. Muito bem. Ah, vocês estão ligados, né? Muito bem. A corrente é baixa, né? Existe, né? Ela não é nula, né? Mas a faixa aqui do amperímetro não consegue ver. Basta clicar no amperímetro aqui, tá? Escolher a corrente aqui, vou botar miliamperes, vamos ver, e olha ali, 0,23 miliamperes. Eu poderia ainda trocar a unidade, se eu quisesse, botar aqui microamperes, né? Aí eu veria melhor ainda, né? 226 microamperes. Quanto é que tinha dado a corrente de base, pessoal? Acho que é 100 vezes menor. 2,26, né? Que eu disse, arredondando dá 2,3, né? Então, o beta aqui, quanto é que é, né? É a diferença, é a relação entre a corrente de coletor e a de base, né? Então, quanto é que dá isso? 100 vezes, não é? 2,26 vezes 100 não dá 226, pessoal? Isso. Sim. Exatamente, né? Então, tá certinho o nosso modelo, né? A única coisa que a gente tem dificuldade de estimar é a tensão VBE, né? Ela tem um comportamento exponencial, é xarope de achar essa tensão, né? É mais fácil na hora de simular. Né? Vou botar aqui. Opa, vou botar aqui também um perímetro aqui. Para facilitar as outras intervenções. Professor, você pode pôr uma ponteirinha ali também, né? Pode, eu gosto de botar o instrumento, sabe por quê? Porque daí eu sempre me lembro que quando tenho que trabalhar com o voltímetro e o amperímetro, eu tenho que ligar eles como se eu estivesse usando o multímetro. Né? Eu prefiro assim, né? Mas tu tem razão, pode botar uma ponteirinha. Então tá aí, ó, pessoal. A corrente de base é 2,26
microamperes, a corrente de coletor 2,26 é 226 microamperes, o VBE é 0,74 volts. Posso até melhorar aqui, né? Botar em milivolts aqui, né? (736 milivolts) e a tensão VCE 2,98 volts. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Ok, seguindo aí então, pessoal. Então, o que a gente tinha concluído, né, com isso, né, que o meu modelo aqui, ele não é mais 0,7 volts, ele é 0,700 e pouquinho ali, né, tem uma tensão ali. Né. Então, se eu pegar a diferença de potencial entre o modelo que usa 0,7 volts e o valor que deu ali na simulação e dividir pela corrente de base do transistor, eu vou obter uma resistência, a resistência dinâmica neste ponto aqui de polarização do transistor. Então, se eu fizer essa conta, eu vou chegar aqui o valor dessa resistência, né, que é o ΔV, é os 736 milivolts, menos os 700 milivolts, dividido pela corrente de base, 2,26 microamperes. Vou chegar, então, com o meu resistor é de 15K, 15.812. Ok? Então, isso aqui vai me ajudar a melhorar o meu modelo matemático aí, né? Para eu equacionar melhor. Por quê? Porque a corrente que eu determinei para a corrente de base é 2,3 microamperes. Por que eu errei, né? Porque eu não considerei naquele modelo, né, só do 0,7 volts, essa resistência aqui. Se eu pegar o meu simulador, ele enxergou esse negócio. E aí eu tenho um erro que é pequeno, né? 1,5% aí do que eu calculei, o que o simulador deu. Tá? Bom, como é que eu posso melhorar isso aí? Né? Então, eu vou desenhar um circuito que, além do 0,7 volts, eu acrescento essa resistência aqui. Aí, se eu polarizar e equacionar isso aí, vocês vão ver que eu vou chegar na mesma corrente que o simulador obteve, os 2,26 microamperes. Tá? Então, resolvi, né? Tá certinho agora o valor, né? Estimei corretamente o valor da base. E a corrente de coletor é 100 vezes, né, essa corrente que eu calculei aqui da corrente de base. Tá? O problema é que esta resistência aqui não é fácil de estimar. Tá? Para cada valor de IB, ela tem um valor diferente. Tá? Então, eu tenho que recorrer isso aí, né? Ou eu uso e aceito o erro, né? Ou então eu tenho que entrar no simulador aqui, né? Ou pegar o datasheet do transistor ali para determinar esse valor. Tá? Diretamente é um equacionamento bem complicado. Bom, vamos continuar em cima do mesmo exemplo, né? Eu vou pegar e vou diminuir aqui 100 vezes aqui a resistência de base. Quero calcular o IB, o IC e ver se o erro se mantém igual. Então, se eu pegar e simular isso aí, né? Vou manter a resistência de coletor igual, né? Vou só mudar a resistência de base. Vocês conseguem ver aqui o simulador, pessoal? Eu não troquei. Estão vendo? Sim, estou vendo. Ok. Tá, então eu simulando aqui, né? O que aconteceu? A tensão de VBL já não é mais 0,74, não é 0,7 nem 0,74, agora é 0,795, é quase 0,8 volts. Então aumentou mais um pouquinho. A corrente de base deu isso aqui e a corrente de coletor ultrapassou aqui o instrumento. Vamos trocar de faixa aqui. Vamos botar aqui miliamperes e vamos simular de novo. Deu 22 aqui, deu 2,2 aqui. Então, o beta é 100 vezes. Tá certinho o modelo. E
a tensão VCE aqui, 2,78. Antes tinha dado 2,9, agora deu 2,78. Diminuiu um pouquinho. Tá? Eu calculando aqui, tinha que dar 2,3, desculpe, 23 microamperes. E deu 22,1. Então, calculando o erro aí, né? Eu vou chegar que o erro agora não é mais 1,5, né? É 4,3%, né? Eu aumentei diminui a resistência, aumentei a corrente de base e o erro deu uma divergida para o valor anterior ali que eu tinha calculado. Tá? De novo, eu posso fazer a mesma ideia, tá? Eu vou ver qual é o ΔV aqui da variação da tensão de base. Não é mais 0,7, é 0,79, é quase 0,8. Dividido pela corrente de base, 22,05 microamperes. E aí eu vou achar a resistência deste ponto aí. E aí vou calcular. Veja, não é mais 15K, tá? É 4.200, 4,2K, 4,13 quilômetros. Tá? Então, se eu pegar e modelar isso aqui de novo, agora com 100K e 4,295 e calcular, olha só, dá os 22,05 microamperes. Ou seja, eu corrigi de novo o meu modelo. Até aí tudo tranquilo, pessoal? Sim. Muito bem. E o IC, né, vai ser 100 vezes essa corrente de base que eu tenho aí, porque eu estou imaginando que o transistor está na região ativa linear lá do circuito. Será que ele vai sempre se comportar assim? Não sei, vamos ver. Fazendo uma outra aproximação aí, né? Agora eu botei, em vez de 1 mega ou 100K, eu botei aqui 10K. Se eu for calcular na mão, vai dar 230 microamperes aqui e 23 miliamperes a corrente de coletor. Se eu for lá no simulador, eu vou chegar que a corrente de base é 214,6 microamperes e a corrente de coletor é 21,46 miliamperes. Veja, é uma diferencinha, mas tem, né? Quanto que é essa diferença? 7,17%. Se eu for de novo melhorar meu modelo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o VBE lá no simulador, dá 8,53 volts e calcular o RD. Eu vou chegar aqui, ó. Agora não é nem 15 nem 4K, é 715 ohms. Até aí tudo bem, pessoal? Muito bem. Mas o beta continua igual a 100, tá? Ele dá 214,6 microamperes de base e 21,46 de coletor. Beleza. Vamos testar agora uma outra possibilidade. Eu pego não 1 mega, mas boto 2K na resistência de base. Tá? Se eu fosse calcular na unha aqui, né, 3 menos 0,7 sobre 2K, 1,15 miliamperes. E o IC deveria de dar 115 miliamperes. Eu vou lá no simulador, tasco esses valores aqui, e aí eu chego lá aqui no simulador, o IB deu 1,07 miliamperes, é próximo, 1,15, 1,07, ok? Agora o problema está aqui, ó. O IC aqui deveria dar, no circuito, 115 miliamperes. E eu calculei aqui e deu 29 miliamperes. Então, se eu pegar e fizer beta, né, a relação entre IC e IB, né, eu vou chegar agora que o beta não é mais 100 vezes, é 27 vezes. Por que isso aconteceu, pessoal? O transistor saturou? Exatamente. E como é que eu vejo se o transistor satura ou não satura? Estão lembrados? A corrente do coletor fica estabilizada? Mais importante que isso. É essa tensão aqui, ó, pessoal.
VCE. O IC vai ser beta e B, tá, pessoal? Só se tiver uma tensão suficiente entre coletor e emissor. É como se isso aqui fosse um amortecedor, tá? Se o amortecedor está todo pregado aqui, não tem mais elasticidade para dar. Tá? Então, para ter elasticidade, isso aqui tem que estar num determinado, né? Acima de um determinado valor, que é o que? A tensão de saturação do transistor. Então, se eu for ali no simulador, dá para ver bem direitinho isso aqui, né? Vocês veem que aqui o transistor está, né, a corrente 2.20 por 22 dá 100, né? E se eu simplesmente botar aqui 2K, aqui mudou a faixa de corrente. E aí, então, como eu disse, né, dá 1,07 miliamperes, né? E a corrente de coletor 29. Não deu 107 como esperado, né? Deu 29. Por quê? Porque a tensão entre coletor e emissor ela é bem baixa. Tá abaixo do mínimo para ele trabalhar de forma linear. Ficou claro esse conceito aí, pessoal? Isso é bem importante. Sim. Ok, muito bem. Então, ó, pessoal, quando os caras dizem que o beta vale 100, 200, 500, isso é feito sob determinadas condições, tá? Esse número não é mágico, tá? Ele não acontece em qualquer situação do transistor. Acontece, então, quando a tensão entre coletor e emissor está acima desse limiar. Acima desse limiar, ela é linear. Abaixo disso aqui, ela tem um joelho. E quanto mais próxima do zero, pior fica essa relação de ganho. Tá? Então, isto aqui só vale deste ponto para cá da curva. Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Bom, o beta do transistor, ele é afetado pela tensão coletor-emissor, mas não é o único, infelizmente, né? Não é o único parâmetro, né, que afeta esse comportamento. Se o sinal for um sinal AC, né, ele também, o beta também vai ser afetado pela frequência de operação do sinal que vocês estão aplicando. E também pela temperatura na qual o transistor está imerso. Então, isso embora o circuito seja simples, né, ter o entendimento, a compreensão sobre todos os aspectos, às vezes não é simples. Às vezes o cara diz, pô, mas por que o transistor não está funcionando? Bom, pode ser por causa da temperatura, da frequência do sinal ou da não adequada polarização do transistor. Tudo isso aqui afeta este parâmetrozinho aqui. Beleza, pessoal? Então, a gente tem duas regiões, né? Uma que é linear e a outra que não linear, né? Aqui é a região de saturação do transistor aí, bipolar. Ô, professor, Sim, só uma. pois não. Ali onde está saturado, a corrente não deveria ser constante? Não, é esse que é o problema. Por isso que ele está saturado, né? Para cada valor aqui que tu bota do IB, tem um IC de valor diferente aqui. Por quê? Porque tu não tem tensão suficiente aqui no transistor. Isso está aqui no simulador, ó. Tá vendo? Qual é o ganho que tu tem aí de corrente aí? Eu não vi quem é que perguntou aí. Fui eu. Eu quem? Foi o Anderson? Não. Matheus. É que eu não tô com a lista aqui aberta. Tu entendeu, Matheus? Qual é o ganho aqui? Qual é o beta aí?
20 e alguma coisa? 29. Vamos fazer uma conta redondinha aí para facilitar. Né? 29, concorda, Matheus? Mas o beta desse transistor é 100, não é isso? Sim. Por que que ele não está dando, então, o ganho de 100? Por causa disso aqui, ó. Tá bom? Tem dois jeitos de eu resolver esse problema, tá? Eu posso aqui, ó, botar duas fontes separadas aqui para facilitar, mas eu vou usar só uma fonte aqui. Tá? Vou manter aqui a fonte de 3 volts. Se eu pegar aqui e aumentar o resistor, vamos ver o que vai acontecer. Me ajuda. Vou botar aqui, ó, 4K. Tá bom, Matheus? Certo. Vamos rodar aqui. O que aconteceu aí? Me diz aí, Matheus. O beta foi para 50 e alguma coisa? Sim, 60, talvez. e antes tinha dado quanto, Matheus? Te lembra? Tinha dado 29. E agora deu 56, 57, concorda? Sim. Por que E será? o VCE aumentou, né? Exatamente. Não, o IC diminuiu bem pouco, né? Sim, mas o VCE aumentou. Esse aí. Então, se a gente olhar aqui na curva, ó, o beta, quanto mais inclinado for aqui, né, pior é o beta. Aqui ele é constante, vale 100, aqui vale 50, 30, 20, até quase não valeu nada. Né? Você entendeu? Então, função do VCE, o ganho do transistor aumenta. Até chegar no valor dele, né? De 100, de 200, de 50, enfim, do que é a característica dele. Ficou claro, Matheus? Sim. Então, eles medem, quando o fabricante diz para ti, vale 50, certamente ele mediu daqui para cá. Ele não mediu aqui. Porque aqui é menos do que 50. Certo, Matheus? Certo, mas em qual região que ele é utilizado como amplificador, por exemplo? Daqui, ó, que é a região linear. Todo amplificador tem que ser linear, né? Tu não pode amplificar uma coisa que uma parte tu amplifica com ganho 2, o outro com ganho 5, o outro com ganho 3. Não dá, né? A curva de ganho, né? Ó, essa equação aqui, né? IC, beta e B, isso é linear. Agora, se for para um IC1, é um beta 1. Se for para um IC2, é um beta 2. Aí tu não tem um sistema linear, né? Ele não responde igual para qualquer valor de IB, né? Aí não adianta muito, né? Tu entendeu, Matheus? Sim, entendi, sim, professor. Tá? Mas aí tu vai dizer, mas então não presta na região de saturação? Presta. Presta para trabalhar como chave. Para trabalhar como amplificador, ele tem que ser daqui para cá. E para trabalhar como chave, daqui para cá. Tá bom, Matheus? Tá certo. Muito bem. Então, né, pessoal? Continuando nessa explicação aí do comportamento do transistor, ó, e aí voltando aqui, ó, Matheus, eu tenho uma relação entre IC e IB, tá? Para qualquer valor de IB tem um correspondente valor de IC. Mas isso é daqui até o infinito? Não, até chegar nesse ponto, que é onde ele saturou. A partir daí eu aumento o IB, aumento, e o IC não muda mais de valor. Ok? Sim. Muito bem. Eu tinha me confundido porque, para mim, a região linear tinha que ter o Região IC. linear. Isso. Eu não Saturado. estava entendendo porque no outro gráfico da folha anterior, Ok. o IC estava horizontal. Eu tinha na memória que ele tinha que ficar como uma rampa, né, na região Não, linear. não, é que aqui é feito um teste, né? O cara vai fazer o levantamento para explicar o funcionamento do transistor. Como é que ele vai fazer? Ó? Ele vai fazer assim, ó, olhando aqui para o simulador. Ele vai pegar e vai botar uma fonte constante aqui,
uma fonte constante, VCE constante, e vai ajustar a corrente de base e medir a corrente de coletor. Tu entendeu? Ele não, Sim, entendi. tá? E aí ele vai obter essa curva aqui, ó. Por uma tensão constante, vamos pegar um ponto aqui, ó, este ponto aqui. Tá? Para cada valor de IB vai ter um correspondente valor de IC, né? Pega aqui este ponto aqui, né? Ele vai se projetar, vai ter um valorzinho lá no IC. Beleza? Sim. Vai acontecer sempre isso, Matheus? Aí eu vou te responder. Não. Vai acontecer deste ponto aqui para lá sempre. E aqui nesse ponto. Se pegar a mesma curva, esta aqui, ó, veja, ó, aqui vamos dizer, ele é 30 microamperes, tá? Ó, essa curva aqui é a curva dos 30 microamperes de base. Tá bom, Matheus? Certo. Por um beta igual a 100, ele vai dar 3 mili de corrente de coletor. Aí tu vai dizer, claro, né? IC é beta IB, 30 micro vezes 100, 3 miliamperes. Fecha a conta? Fecha. Agora, se tu diminuir a tensão coletor-emissor, o transistor vai entrar na região de saturação. Eu mantenho a mesma corrente de base em 30 microamperes, mas se eu tiver nesse ponto agora aqui, não tenho mais 3 miliamperes aqui no coletor. Entendeu? Entendi. O beta começou a diminuir. Tá? Então, o beta só é constante e, portanto, o sistema é linear somente quando o VCE for maior que o VCE de saturação. Por isso que eu disse, esse é um negócio bem importante se entender. É isso que faz normalmente o pessoal capotar aí. O cara calcula olhando só para a base e não olha a tensão que fica entre o coletor e o emissor. E isso aí é o que ferra essa relação aqui, IC igual beta e B. Ficou claro aí para vocês, pessoal? Muito bem. Tá? Então tem uma região que ele responde linear, para cada valor de IB existe um valor de IC, também até chegar a um ponto de saturação, ali, até um ponto de máximo. Tá? Então eu montei aqui esse circuitinho aqui, né, só para representar, né, os elementos envolvidos, né, a corrente de base, a corrente de coletor, a tensão coletor e emissor. Então, se eu pegar esse sistema aqui e reproduzir na curva do transistor, que é o projeto dos amplificadores deveria utilizar esse gráfico aqui ou usar lá o simulador para ter esse valor bem certinho. Então, eu tenho lá a curva que me mostra qual é o ponto de saturação, qual é o ganho do transistor, tá? Tem todos os valores possíveis. E agora, eu vou marcar neste gráfico aqui 2 pontos característicos. Isso é por isso que é chamado de reta de carga, né? E o ponto característico é o chamado ponto quiescente. Ok? Um ponto comum seria quanto que tenho de corrente de coletor se eu anular a corrente de base, hein, pessoal? Hein? Vocês entenderam a pergunta? Não entendi, professor. Quanto que eu vou ter de corrente de coletor se eu anular a corrente de base? Zero. Zero. Por quê? Se IB é zero e IC é beta e B, né? IC vai ser zero também. Concordam? Sim, concordo. Se eu não tenho corrente de coletor, qual é a tensão que fica em cima desse resistor aqui, pessoal? Tem... VCC. VCC. Não, se eu tenho Zero? 0 volts, eu tenho 0 volts. Se eu tenho 0 volts aqui, eu tenho VCC volts aqui, onde é que vai parar esse VCC? Ele vai parar aqui, não é?
Vai ter VCA igual VCC. Isso. Certo, pessoal? Sim, senhor. Tranquilo? Bom, então eu marquei esse ponto aqui no gráfico, ó. VC é igual a VCC em que situação? Na situação em que IB é zero, por IB C0 e C é zero, e por C e C é igual a zero, não tem queda em cima do resistor, logo o VCE ganha toda a tensão aqui da fonte de alimentação. Isso aí está tranquilo, não é? Sim. Muito bem. Qual é o outro extremo dessa curva aí? É o outro extremo dessa curva. Vamos imaginar que eu vou botar 0 volts aqui no VCE. O que acontece com esse circuito se eu botar 0 volts aqui, pessoal? A tensão do VCC cai em cima do resistor, sim. Vai cair toda em cima do RC. E a corrente aqui em cima do RC vai valer quanto, hein? O VCC sobre o RC. Muito bem. E essa é a corrente de coletor, concorda? Coletor. Bom, tá aqui. Sim, senhor. Quanto que vale o IC? VCC sobre RC, concorda? Sim. É na situação em que o VC vale quanto, pessoal? Situação Zero. vale? Pois é. Muito bem. Se eu traçar uma curva deste ponto até esse ponto aqui, todos os valores que cruzarem da corrente de base por essa linha preta é o ponto de polarização desse transistor aqui. Se tu tiver 10 microamperes de corrente de base, tu vai ter um VCE igual ao que der aqui a projeção desse ponto aqui. Se eu estiver usando uma corrente de base de 20, vai dar nesse ponto aqui. De 30, vai dar nesse ponto aqui. O que eu tenho que cuidar se eu quero trabalhar como amplificador, pessoal? O que eu tenho que cuidar? Vai ter que ter a corrente quiescente no centro. Não, esse é um ponto ótimo, mas o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar para que a corrente que eu estiver usando de base nesta reta de carga não esteja abaixo deste limiar aqui, que é o VCE de saturação. Então vamos olhar aqui, ó. A corrente de base igual a 10 microamperes, o transistor está saturado? Me respondam aí. Não. Por quê? Porque tu está com a tensão VCE aqui nesse ponto. Não vi quem é que respondeu com tanto entusiasmo. Eu não, hein? O Matheus. Matheus. Hein, Matheus? Aqui não está saturado. Em 20 microamperes está saturado? Também não tá. Também não está. E em 30 microamperes? Também não tá, mas tá quase. Mas em 40 microamperes está saturado ou não? Sim, ele tá. Aí ele está. Então eu sei que até 40 microamperes eu posso usar como amplificador. Acima de 40 microamperes eu teria que estar usando ele como chave. Como amplificador ele já não presta mais. Ficou claro isso aí? Sim. Vejam, né? É um circuitinho elementar e tem tanta coisa para se discutir, né? E olhar isso, diversos pontos de vista, tá bom? Mas eu estou batendo assim devagarinho aqui, tá? Porque isso aqui é importante para tudo que a gente vai discutir daqui para frente. Certo, pessoal? Então, se eu tiver um circuito desse tipo aqui, ó, um transistor aqui com o mesmo transistor, o mesmo ganho, tá? Mas a mesma tensão de alimentação, mesmo VB, o mesmo VCC, só que com a mesma, desculpe, com a mesma corrente de base, 30 microamperes, por exemplo, só que com dois resistores diferentes de RC, tá? Um RC1, outro RC2. O que vai acontecer com a minha reta de carga? Do lado de cá, quando o IC é igual a zero, o ponto é o mesmo. Ó. É VCC aqui, ó, a tensão VCE. Concordam? Sim. O IC é igual a zero, né? Então não tenho queda em cima do resistor, toda a fonte
vai em cima do VCE. Está aqui. Mas, quando eu zerar aqui o VCE, em qualquer um dos casos, vai ter aqui uma projeção aqui no eixo da corrente aqui, que vai valer VCC sobre R2, se esse resistor aqui for menor do que esse, e VCC sobre R1, se esse aqui for maior do que esse. Vai ter duas retas de carga. E aí eu também tenho dois pontos de polarização diferentes. Ó. Vejam, se eu escolher aqui a corrente de 30 microamperes, qual dos dois transistores está mais próximo de se saturar? Esse cara aqui ou esse cara aqui? Do circuito de cima, RC1. O primeiro. O primeiro, né, o RC1, né, que é o que está aqui mais próximo aqui dessa região de saturação. Então, eu tenho que cuidar isso aí, tá, pessoal? Se eu trocar esse valor aqui, tá, isso afeta muito mais aqui o ponto de trabalho, né, o ponto quiescente, do que esta resistência aqui. Essa aqui eu tive que mudar quase que 100 vezes para surtir algum efeito, tá? Agora essa aqui, se eu mudar 2, 3 vezes, já dá um estrago bem grande, tá? Então, eu tenho que olhar bem tem que estar ciente bem dessa condição aqui. Certo, pessoal? Então, se eu olhar de novo esse gráfico aqui, né, e perguntar para vocês onde que ele pode trabalhar como amplificador e onde ele pode trabalhar como chave, né? Então, como amplificador, ele funciona quando ele estiver acima do VCE de saturação. E chave, ele deve trabalhar dentro da região de saturação. Então, é só olhar, ó, se a minha reta de carga aqui, o VCC sobre RC, cortar as correntes de base nestes pontos aqui, né? Nesse, o que dá para afirmar? Que de 10 microamperes até no limite de 40 microamperes, né, ele está linear. Concordam? Sim. E de 40 microamperes para cima, ele entrou na região de saturação. Concordam? Sim. Então, de 40 microamperes para cima, para mais, né? Isso pode crescer, né? Eu vou trabalhar como chave. Abaixo disso aqui como amplificador. Tá bom, pessoal? Então, acho que bati bastante aí nesse conceito de amplificador e chave. Certo? Certo. Chave, ele vai trabalhar em 2 pontos, ou com o IC igual a 0, ou dentro da região de saturação, e o amplificador, aonde essa equação aqui, IC igual a beta e B, valer, que é daqui para frente. Vamos fazer um exemplo, ou vamos fazer alguns exemplos aí. Então, eu vou trabalhar estou preocupado a trabalhar como chave, ou seja, eu quero trabalhar dentro dessa regiãozinha aqui do transistor. Tá? Então, o meu circuito, né, se for utilizando um transistor NPN, né, o que eu vou ter? Né, o meu sinal de controle aqui na base, a resistência de base, que vai me limitar, né, o que vai prover a corrente de base, uma carga ligada no VCC. Se eu fosse desenhar o modelo como se fosse uma chave, né, seria basicamente ter uma carga ligada ao VCC e a outra perna da carga ligada ao GND. Quem é essa chave aqui? Os pinos entre o coletor e o emissor do transistor. Tranquilo? Tranquilo. Se eu inverter o transistor, se o transistor for PNP, o que vai acontecer? A mesma coisa, né? O dual, né? Eu vou ter uma chave, uma fonte ligada numa carga, tá aqui pelo terra, né? E o outro pino da fonte, o que sai do VCC agora, conecta por uma chave à carga, né? Que está ligada
no GND, ou seja, essa carga aqui é uma carga aterrada, e essa carga aqui é uma carga flutuante. Tá? Flutua porque não está conectada ao GND, aterrada porque a carga está conectada ao GND. Então, essa é a diferença entre usar um transistor NPN e um PNP. Tá? Mas o modelo é o mesmo. E a região de trabalho dele é a de corte ou de saturação. O que eu tenho que fazer? Aplicar o sinal de controle adequado no transistor. Feito? Sim. Muito bem. De novo ali, né? Mostrando, né? Tem a reta de carga, né? E aí tu tem ali os pontos de trabalho, né? E aí eu posso descobrir, né, o limite, né? Qual é a corrente mínima ali, né? Para ele estar ou como chave ou como amplificador. Então, nesse caso aqui, o linear está nessa corrente aqui de 500 microamperes. Se eu injetar mais, ele está na região de saturação. Se eu injetar menos, ele está na região linear. E a corrente máxima aqui que vai se projetar nessa curva aqui é o VCC dividido por RC. Por que esse ponto aqui é importante, pessoal? Porque pode ser que os caras digam para vocês que essa aqui é a corrente máxima do transistor. Se ultrapassar isso aqui, o que acontece com o transistor, pessoal? Ele queima. Queima por corrente. Se esse aqui é a tensão VCE e essa aqui é o VCE máximo desse transistor aqui, o que isso aqui está dizendo para vocês? Esse número aqui está dizendo para vocês aqui, hein, pessoal? Se esse aqui for o VCE máximo. Que sentimento isso aí dá para vocês? Que ideia que passa isso aí para vocês? Na cabeça de vocês? Ele queima Máximo que ele vai poder operar, né? Qual é a máxima na tensão que região ele pode de- operar? Qual é a máxima tensão que esse transistor aí suporta, nesse caso, aí, nesse exemplo? Quanto? 5. Se eu botar uma fonte, botar um circuito aqui, ó, alimentar esse cara aqui com 12, o que vai acontecer, pessoal? Bueno, se eu desligar a corrente de coletor, vai chegar a 12 volts, vai ultrapassar os 5 e vai explodir com o transistor. O transistor queima sem corrente? Queima. Queima por excesso de tensão. Queima por excesso de corrente. E queima por mais o que, hein, pessoal? por potência. Muito bem. Então, tem 3 problemas que eu tenho que cuidar. O PD, o VCE máximo e o IC máximo. Vocês entenderam, pessoal? Eu tenho 3 problemas para olhar. Eu tenho que ter 3 olhos aqui, tá? Um para ver se a corrente ultrapassou a corrente máxima. Nesse caso aqui, ultrapassou a corrente máxima, pessoal? Não. Não. Vamos dizer que o VCE máximo seja 60 volts. Ele vai queimar por excesso de tensão? Também não. Também não. Agora eu tenho que ver, tenho que plotar a curva de potência, que era uma espécie de parábola aqui, né? E verificar se essa reta de carga aqui ultrapassa aquilo lá. Se ultrapassar, vai queimar. Agora por excesso de potência. Vocês entenderam? Sim. Então esse gráfico aqui diz um monte de informação, tá, pessoal? Não é tão óbvio assim, né? Por isso que eu estou insistindo em falar bastante sobre ele. Bom, seguindo aí, né? Eu estou querendo trabalhar como transistor como chave. Então, um jeito de fazer isso, né, é botando aqui uma fonte de tensão VB, né, uma chave aqui para ligar ou desligar a minha carga, né, acionar ou não acionar o meu transistor, né, o meu transistor e a minha carga aqui, alimentada por essa tensão de VCC. O que pode ser essa carga? Então, estou dando exemplos aqui. Pode ser, por exemplo, um circuito de relé. Então, eu
Eu quero acionar o relé, tá? E essa chavezinha aqui pode ser um microprocessador. O microprocessador não consegue ligar um relé diretamente. Ele precisa de um transistor para fazer isso aí. Então, que circuito que eu tenho que usar? Esse circuito aqui. Ok? O relé, como é uma chave, uma carga indutiva, eu tenho que botar um diodo de proteção. Então, eu botei aqui um comentário, tá? Por enquanto, é isso, tá? Que nos importa. Tranquilo, pessoal? Pode ser uma lâmpada, pode ser um aquecedor, ou pode ser, por exemplo, uma fita de LED, ou um LED único aí para fazer o acionamento. Então, a minha carga é essa carga útil, tá? Muitas vezes, tá, pessoal, quando vocês trabalham com esse tipo de circuito, pode vir um resistor. Muita gente bota entre o pino o pino da base e o pino do emissor. Não façam isso. Botem entre a entrada e o terra. Por que isso? Quando você fecha aqui a tensão, se você botar esse resistor aqui nesse lado, ao invés desse lado aqui, a tensão VB vai ficar dividida aqui pela relação desses resistores. E aí, então, o sinal de entrada no teu transistor tem menos tensão do que tu botou aqui realmente na base. Se você fizer assim, esse resistor aqui está em paralelo com a fonte de tensão de base, ela não altera esse cara aqui, então, para a polarização do transistor não afeta em nada, mas quando ele abre a chave, tu ter um circuito dessa forma aqui faz com que o transistor comute para o off, né, vamos dizer, tu abre a chave e esse transistor, se ele não tem esse caminho aqui para escoar a corrente que tinha residual na base aqui, ele demora mais para se desligar. Então, esse resistor aqui acelera o tempo de abertura do transistor. Então, se vocês tiverem que fazer isso, então lembre-se desse comentário aqui que eu estou fazendo para vocês. Ok? Então, uma situação, né, seria vocês terem uma situação bem corriqueira, né? Seria vocês terem um circuito lógico. Eu dei o exemplo de um microprocessador, mas pode ser uma porta lógica, por exemplo, né? E eu quero fazer o acionamento da carga com essa porta lógica, né? O sinal aqui é 0,5 volts e a minha carga é 12 volts. Então não dá para eu ligar direto isso aqui na carga, porque explode com isso. Então eu tenho que botar o meu driver, né, meu circuito de transistor ali, como chave. Ok? Então qual é o objetivo desse cara aqui, né? Primeiro, compatibilizar a tensão de controle aqui do circuito TTL com a carga que é alimentada por uma tensão maior, e a outra é a demanda de corrente, né? Isso aqui pode ser 1 watt, pode ser 100 watts, pode ser 1000 watts. Aí esse circuito aqui não comporta essa potência. Mas esse aqui comporta dependendo do tamanho do transistor, né, que eu tiver ali. Tá? Para ele trabalhar como chave, né, para ele trabalhar como chave, a gente tem que lembrar que ele tem que estar na saturação. E na saturação, a corrente de base não é IC dividido por beta. Tá? Então, a minha sugestão para vocês, né, é trabalhar com uma corrente de base 3 vezes maior para saturar mesmo o transistor. Né? Vocês podem ver isso na curva aqui. Né? Tá? 500 microamperes já é suficiente para ele entrar em saturação, concorda? Mas se eu botar 800 microamperes, ele não está mais saturado ainda? Tá. Pois é. Então, a equaçãozinha que a gente vai trabalhar quando chave, né, é que o IB, vocês calculem qual é o limite e multipliquem por 3 esse valor. Tá bom? Aí funciona bem. Com isso, vocês vão estar fazendo duas coisas importantes. Uma, trabalhando mesmo com o transistor na região de saturação, e outra, popando o transistor, esse cara aqui, de se aquecer. Beleza, pessoal? Tá claro? Tá claro.
Se o driver for com um transistor PNP, ou é o cuidado. É a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Tá? Mas tem um detalhe aí que é importante de vocês entenderem. Tá? Um detalhe bem importante mesmo. Bom, a carga aqui, ó, ela é aterrada. Então, em princípio, eu poderia fazer essa ligação daqui para cá. Mas eu não posso, porque este cara aqui não tem corrente suficiente para acionar esse cara aqui. Ele tem tensão suficiente, mas não tem corrente suficiente. Por isso que você bota esse transistor aqui. Qual é o problema desta abordagem? Este cara aqui, ó, quando eu usava um transistor NPN, a carga, por não estar conectada no GND, pode ter qualquer tensão. Pode ser 12, Júlio? Pode. Pode ser 20? Pode. Pode ser 30, 50, 100? Pode. Só vai depender do VCE máximo aqui do transistor. Se o transistor suportar 200 volts, tu ligar uma carga em 12, 20, 50, 80, 100, até 200 volts não tem problema. Acima disso ele vai queimar por tensão, não por potência e nem por corrente, tá? Mas por tensão. Então eu só tenho que ter esse cuidado do VCE. Agora, quando eu trabalho nesta configuração aqui, o que que acontece? Acontece que se eu tiver aqui uma tensão VE, nesse pino, qual é a tensão que eu tenho aqui, pessoal? Nesse pino aqui. Quanto que eu tenho aqui nesse ponto aqui, pessoal? Se aqui eu tenho 5 volts. Ou VE volts. Hein? 4,3? Muito bem. Por que que tu disse isso? Porque é a tensão entre base e emissor, não é isso? No caso, a tensão entre emissor e base, né? Tu tem uma fonte daqui para cá de 0,7 volts. Não foi isso que tu pensou? É isso ou não, pessoal? Eu acho que é, professor. É isso mesmo, tá? Tem razão. Então, o que que aconteceria se eu botasse 12 volts aqui no VE? Apareceria aqui 11,3 volts. Sim ou não? Sim. E aqui trabalha com 0 a 5 volts. O que que acontece com a porta lógica? Explode. Por quê? Porque ela não consegue aplicar mais do que 5 volts na saída dela. Não dá para fazer isso. Então, quando vocês forem trabalhar com um driver PNP, tem uma amarração que vocês têm que cuidar. Qual é a amarração? A tensão que alimenta a porta lógica, o circuito lógico, ou, enfim, o sistema lógico, tem que ser a mesma tensão que vocês ligam o transistor no emissor. Tá claro isso, pessoal? Sim, senhor. Então, ó, pessoal, o driver com PNP, eu posso colocar qualquer tensão. Ela não impacta aqui, ó, porque não existe uma relação entre a tensão de coletor e a tensão aqui nesse pino, tá? Não existe essa relação direta. Agora aqui existe, né? Se eu botar 12 volts aqui, eu explodo com esse negócio aqui. Então, se isso aqui é alimentado com 5, isso também tem que ser alimentado com 5 volts. Tá certo, pessoal? Então, toda vez que vocês tiverem uma carga aterrada, vocês vão ter este probleminha aqui. Tá bom, pessoal? Então, essa carga já não pode ser qualquer carga. Tem que ser uma carga que tenha a capacidade, né, ou a qualidade de trabalhar com a tensão do circuito lógico. Ele permite mais corrente, né, porque aqui eu vou ter qual é a corrente que está entrando aqui, IB. Né? Essa é a corrente que está entrando aqui. E qual é a corrente que está saindo aqui? IC. E quanto que vale C? Beta e V. Tá?
no limite ali beta e B. Depois a gente vai injetar 3 vezes mais essa corrente para empurrar o máximo de corrente possível para cá. Ok, pessoal? Ok, professor. Então só tem que ter esse cuidado. Se vocês trocarem de NPN para PNP, vocês têm que ter certeza que a carga funciona em baixa tensão, senão isso aqui também não vai servir. Muito bem. Vamos fazer um exercício aí, tá? Eu tenho um transistor com um beta igual a 250, com corrente máxima de 120 mA, potência máxima de 620 mW, VCE de saturação de 0,2 volts, VCE máximo de 15 volts, e eu quero acionar um LED cuja tensão VD, a tensão que fica em cima do LED, é de 3,5 volts, e eu preciso de uma corrente de 50 mA. E a fonte que eu tenho aqui é de 12 volts. Tá? E um segundo exercício que eu vou deixar para vocês, né? Então, eu tenho esse sistema aqui, o que eu estou pedindo? Então, supondo um único LED, né, calcular os valores de RB e RC, né, ou seja, o valor desse resistor e o valor desse resistor, né, segundo o que eu discuti até o momento com vocês. Tá? Depois, observando os limites do transistor. Quais são os limites do transistor, pessoal? Corrente de coletor máximo, tensão de coletor emissor máximo e potência dissipada máxima. Tá? Observando esses valores aqui, né? Qual é que seria o número máximo de LEDs que vocês poderiam colocar neste circuito aqui, né? Desde que não danifique o transistor, né? E qual seria a configuração que tu ia botar desses LEDs? Como tu desenharia esse circuito para poder acionar mais do que um único LED aqui? Se quisesse acionar, sei lá, 50 LEDs, é possível ou não? 40, 30, vocês determinem qual é o número de LEDs possível, tá? E aí, trocando um transistor, esse transistor aqui, né, do driver, de NPN para PNP, repetir o exercício, né, o 1 e o 2. Ok, pessoal? Vou deixar para vocês tentarem esse exercício aqui. Certo? Tranquilo. Ficaram com alguma dúvida ou não? Querem tirar um print screen da tela aí? Rapidinho, professor, deixa eu... Vai lá. O sinal digital aqui é 0,5 volts, né? Uma porta, né? Então você bota 0 e vê o que acontece, bota 5 e tem que acionar o LED. Ok? Pegaram aí a figura? Sim, professor. E a outra, então, aqui, né, é os itens que eu pedi para vocês. Né? Calcular os valores dos componentes e rearranjar o circuito para botar mais LEDs aqui. Tá? Tanto na configuração NPN quanto na configuração PNP. Tá? Depois eu apresento para vocês a solução. Eu quero que vocês deem uma tentada aí para ver se vocês entenderam bem o problema. Certo, pessoal? Certo. Certo. Muito bem. Então, eu vou começar o assunto, não vou esgotar aqui, eu só vou comentar brevemente, né? O transistor como amplificador aí, tá? Então, uma condição inicial, aí, um circuito inicial como amplificador, né? Eu tenho aqui o mesmo circuito agora, mas eu vou olhar agora de um outro ponto de vista, né? Então, esse aqui é um circuito amplificador, né? Foi o mesmo circuito que eu utilizei para, vocês forem olhar aqui, né?
como teste aqui no Proteus, né? Eu tenho a resistência de base, a resistência de coletor, né? Só que aqui eu só estava preocupado com o ponto de polarização, né? O ponto quiescente, né? E eu agora vou querer utilizar esse cara aqui como um amplificador. Então eu vou polarizar ele de uma certa forma, né? E depois vou aplicar um sinal AC aqui na base do transistor, então por isso que tem esse capacitor de acoplamento aqui, né? E vou tirar o sinal no coletor, né? Sinal AC, por isso que também tem um capacitor aqui para bloquear a tensão DC e só permitir que passe ali o sinal AC para frente. Tá? Então esse circuito é chamado circuito de polarização fixa, né? E então para eu começar a analisar esse amplificador aqui, né? Inicialmente eu vou fazer a análise CC, né? Encontrar o ponto quiescente, e aí então depois é que eu vou verificar, né, o quanto que a variação na tensão de entrada implica na variação aqui do IB, quanto que o IC varia com essa variação de IB, né, e aí então eu vou ter, vou conseguir determinar na saída, né, quanto que essa pequena variação na entrada, né, produziu em termos de tensão na saída. A análise é feita dessa forma. Né? Então, no início, se eu estou trabalhando no circuito CC, eu vou abrir os capacitores, né? Vou remover esse circuito aqui, vou remover esse circuito aqui. Ou seja, o circuito que está sendo conectado ao transistor se rompe, a carga que está sendo conectada na saída do transistor se rompe, e eu vou então achar só o ponto de operação, o primeiro ponto de operação, o ponto quiescente desse circuito amplificador. Então, a gente já viu, né, mas retomando isso aí, né, a corrente de base, né, vai ser dada por a diferença de potencial do VCC menos o VBE dividido pela resistência de base, e a corrente de coletor, né, vai ser, então, beta vezes IB, e o VCE vai ser a diferença entre a fonte de alimentação que eu tenho menos a tensão que cai aqui em cima desse resistor. Vai ser VCE, vai ser VCC menos RC e C. Para que esse modelo funcione com esta equação aqui valendo, né, que eu grifei aqui, né, IC igual a beta IB, isso aqui tem que acontecer. O VCE tem que ser maior que o VCE de saturação. Senão, isso aqui não vale. E isso aqui, então, já não é um amplificador. Ok? Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Tá, pessoal? Beleza, professor. Beleza. Tentem lá o exercício que eu deixei ali para vocês, para a gente, na próxima aula, então, eu mostro a solução e continuamos aí agora, então, analisando o comportamento do transistor agora como amplificador. Tá? Como chave, ele tem uma aplicação, né, para a parte de circuitos digitais, aí, e como amplificador ele tem, então, para a questão dos circuitos analógicos. Certo, pessoal? Certo, professor. Boa noite, professor. Feito, meus queridos. Tudo de bom aí, tá? E até a próxima. Bom final de semana para quem não viu mais. Boa noite, professor. Boa noite, Eita, professor. boa noite. Opa, até mais.